E aí, se conceitos como limites, derivadas e pontos críticos às vezes parecem um bicho de sete cabeças, essa análise foi feita para a gente. Vamos juntos fazer uma revisão bem prática, passo a passo, para ganhar confiança naqueles tópicos essenciais de cálculo 1? Bom, o nosso roteiro de hoje vai construir o conhecimento aos pouquinhos. A gente começa com uma revisão rápida e depois mergulha na regra de L'Hopital para resolver aqueles limites mais chatos. Na sequência, vamos pegar as principais ferramentas, as regras de derivação, para no final aplicar tudo isso e encontrar pontos de máximo e mínimo. Certo, vamos lá. Pensem nisso aqui como uma resposta direta àquelas dúvidas mais comuns que todo mundo tem. A ideia é criar um clima de sala de aula mesmo, para a gente aprender em conjunto. A gente vai focar exatamente nos pontos que costumam dar um nó na cabeça. Regra de L'Hopital, as regras de derivação e como usar tudo isso para achar máximos e mínimos. A nossa meta aqui é transformar o que parece super complexo em algo que faz total sentido. Ok, vamos mergulhar fundo agora na famosa regra de L'Hopital. Pensa nela como a nossa ferramenta secreta para resolver aqueles limites que parecem impossíveis, sabe? Aquelas indeterminações do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Então, qual que é a grande sacada aqui? Se a gente tenta resolver um limite e dá zero em cima e zero embaixo, bom, a regra nos dá uma saída bem elegante. A gente simplesmente deriva o numerador e o denominador separadamente e tenta calcular o limite de novo. Olha só este problema, um clássico de prova. O limite de 3x² mais 5x sobre seno de x, quando x tende a zero. Se a gente só substituir o x por zero, dá zero em cima e zero embaixo. Uma indeterminação clara. E agora, como é que a gente sai dessa? O processo é sempre esse, não tem erro. Primeiro, a gente confirma que é uma indeterminação. Depois, aplica a regra, deriva em cima, deriva embaixo. E por fim, calcula o novo limite, que, olha, geralmente é bem mais fácil. E aqui está a mágica acontecendo. A derivada de 3x² mais 5x é 6x mais 5. E a derivada de seno de x é cosseno de x. Então, nosso novo limite fica bem mais amigável. 6x mais 5 sobre cosseno de x. Agora sim, substituindo x por zero, a gente tem 5 sobre 1, que é 5. Problema resolvido. O mais legal de L'Hopital é que essa mesma lógica funciona para outra indeterminação super comum, infinito sobre infinito. Se as duas funções, a de cima e a de baixo, estão explodindo para o infinito, pode usar a mesma técnica de derivar. Agora, um desafio um pouquinho maior. Quando x vai para o infinito, tanto o e elevado a x quanto 3x² também vão para o infinito. O que será que acontece aqui? Nesse caso, acontece uma coisa bem interessante. Quando a gente deriva pela primeira vez, o resultado é e elevado a x sobre 6x. Se tentarmos o limite de novo, ainda dá infinito sobre infinito. E o que a gente faz? Aplica a L'Hopital de novo, sem medo. A segunda derivada dá e elevado a x sobre 6, que agora sim vai claramente para o infinito. Ou seja, às vezes insistir um pouco é a chave. Certo. Agora que a gente já aqueceu com os limites, vamos entrar na caixa de ferramentas do cálculo, as regras de derivação. São elas que nos permitem entender o comportamento de qualquer função. A primeira ferramenta é a regra do produto. A gente usa quando tem duas funções se multiplicando. A fórmula é até fácil de lembrar. É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Para aplicar, o melhor jeito é quebrar o problema em pedacinhos. No nosso exemplo, a gente chama 3x² mais 5 de f de x e o e elevado a x de g de x. Aí, calculamos as derivadas de cada uma separado, como está aqui, para depois só montar o quebra-cabeça. E aqui está a montagem final. A gente junta as peças seguindo a fórmula e pronto. O resultado é 6x vezes e elevado a x mais 3x² mais 5 vezes e elevado a x. Chegamos na derivada completa da função. Seguindo em frente, temos a regra do quociente, para quando as funções estão sendo divididas. A fórmula é um pouquinho mais longa, mas a lógica é parecida. A derivada da de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo. E tudo isso dividido pela função de baixo ao quadrado. É essa fórmula que nos leva ao resultado do exemplo. E agora, a poderosa regra da cadeia. Ela serve para quando temos uma função dentro de outra. A ideia é derivar de fora para dentro. A gente deriva a função de fora, mantendo a de dentro quietinha, e depois multiplica tudo pela derivada da função que estava dentro. Ok, já estamos com a nossa caixa de ferramentas cheia. Mas para que serve tudo isso? Agora a coisa fica legal. Vamos usar essas ferramentas para um dos objetivos mais importantes do cálculo: otimizar,
ou seja, achar os pontos mais altos e mais baixos de uma função. O primeiríssimo passo é achar os chamados pontos críticos. São eles os candidatos a serem um máximo ou um mínimo. Matematicamente falando, são os pontos onde a inclinação da reta tangente é zero. Em outras palavras, onde a primeira derivada é igual a zero. É ali que a mágica acontece. Tá, mas depois que a gente acha um ponto crítico, como saber se ele é um pico ou um vale? Simples, a gente usa o teste da segunda derivada. O sinal dela naquele ponto nos diz tudo. Se for positivo, é um ponto de mínimo. Pensa numa carinha feliz. Se for negativo, é um ponto de máximo, uma carinha triste. E aqui vai uma dica de ouro pessoal. Um erro muito, mas muito comum é achar os pontos críticos e parar por aí. Lembrem-se, eles são só candidatos. O passo essencial é usar a segunda derivada para classificar cada um deles. Não pode pular essa etapa. Então, vamos amarrar tudo isso num processo completo. Passo 1, calcula a primeira derivada e iguala a zero. Passo 2, resolve a equação para achar os pontos críticos. Passo 3, calcula a segunda derivada. E, finalmente, o passo 4, joga os valores dos pontos críticos na segunda derivada e vê qual é o sinal. E pronto! No fim da nossa investigação, o teste da segunda derivada confirmou tudo. X igual a zero é um ponto de mínimo local e x igual a menos 5/6 é um ponto de máximo local. Todo o conhecimento se conectou para a gente chegar nessa conclusão. E, com isso, a gente fecha essa revisão. Agora que as ferramentas essenciais de limites e derivadas estão mais claras, a grande pergunta que fica é: que problemas do mundo real, de otimização, de taxas de variação, que problemas a gente pode começar a modelar e resolver agora?